Boa noite. Boa noite. Como que eu posso saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Prezados, eu gostaria de saber se está tudo bem, se está tudo certo, se eu posso iniciar o estudo. Bom, então vamos começar. O nosso tema, perdão, ele me parece uma das questões mais importantes que fazem parte do Evangelho de Jesus. Se nós formos considerar as questões evolutivas que são tratadas por Jesus durante
a sua estada entre nós, nós vamos perceber a importância que tem o perdão nas nossas vidas. Mas antes de falar do perdão, vamos tentar buscar um pouco da causa disso. Por que o perdão é tão importante? Por que nós precisamos trabalhar isso em nós? Porque não é uma coisa simples. Falar em perdoar não é tão simples como parece. E então vamos buscar a origem disso. E eu fui começar a pensar a respeito dessa origem e fui parar na lei natural. O que é a lei natural? Segundo os espíritos responderam a Kardec, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E essa lei indica a ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deve deixar de fazer, né? E eles completam dizendo que o homem só é infeliz quando ele se afasta dessa lei. E Jesus dá um exemplo interessante disso, que é a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se afasta do pai, na verdade, ele se afasta da lei natural. Ele se afasta da lei de Deus. Lei natural é igual à lei de Deus. E se afastando dessa lei, ele começa a agir de maneira equivocada e começa a se tornar infeliz, até chegar ao fundo do poço, que é um momento em que ele não aguenta mais. Ele sente a necessidade de retornar à casa do pai, retornar à lei natural, né? Retornar à vivência com a lei de Deus. E aí ele cai em si, é quando ele cai em si. E esse cair em si significa compreender os seus equívocos. Então isso acontece com todos nós. Por isso que a parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós. Isso acontece com todos nós. Pode não ter acontecido nessa existência, pode ter acontecido em outra, mas acontece. É invariável. Porque vivemos num planeta de expiação e provas, e esse planeta é habitat de espíritos encarnados e desencarnados que passam ou passaram por essas dificuldades há muito tempo e caminham no sentido de reparar os seus erros do passado, que caminham é aquele caminho de volta à casa do pai que fez o filho pródigo. Ele sai, quando ele cai em si, ele resolve se afastar, ele resolve retornar à casa do pai depois que se afastou, e nesse retorno ele não é amparado pelo pai imediatamente. Não, ele primeiro precisa caminhar muito. Ele vai caminhando até que o pai vá buscá-lo, vá recebê-lo, porque ele já deu a demonstração de que quer ser melhor. Assim é conosco, nós precisamos fazer essas atitudes de mostrar que nós nos transformamos, que nós somos pessoas melhores, somos diferentes. E aí nós vamos nos identificar com a lei natural e vamos superar as dificuldades pelas quais nós passamos. Então a lei natural, a ausência da lei natural é a grande causa das nossas dificuldades. Bom, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é um dos aspectos da lei natural, que é a lei de causa e efeito. Nós vivemos tudo o que acontece conosco, toda a nossa vida, a nossa existência, na verdade, está relacionada à lei de causa e efeito. Por que isso? Não existe acaso em nada que nós fazemos, em nada que acontece conosco. Tudo tem uma causa, né? Tudo. Nós, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos. Então, as dificuldades pelas quais nós passamos hoje são consequência de equívocos que nós cometemos no passado. Simples assim. Nós cometemos equívocos e somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizemos. E com uma característica: nós não perdoamos. A ausência do perdão
ela faz com que nós cometamos equívocos. Eu vi um texto, certa vez, e o título é Imperdão. Eu achei interessante, imperdão. Imperdão, no texto, é a incapacidade que a pessoa tem de perdoar. Incapacidade de perdoar, imperdão. E isso é muito comum entre nós, né? É aquilo que a gente ouve com muita frequência. A pessoa parou de falar comigo, eu parei de falar com ela. Simples. Apenas agir como ela agiu. Ela levantou a voz comigo, eu levantei a voz com ela também. Me tratou mal, eu tratei mal também. Eu só dei o troco. Eu só fiz com ela o que ela fez comigo, ou com ele o que ele fez comigo. Só isso. Na verdade, isso é um exercício do imperdão. E esse exercício do imperdão faz com que nós tenhamos uma dificuldade muito grande de nos reconciliar. Quanto mais nós praticamos o imperdão, mais nós temos dificuldade de nos reconciliar com os nossos adversários. E Jesus falou uma coisa importantíssima, importantíssima. Nós precisamos reconciliar com os nossos adversários. Vamos tratar um pouquinho disso. Mas vejam, quem são os nossos adversários? Nós temos adversários íntimos que estão dentro de nós e temos adversários externos, que são pessoas com as quais nós nos vinculamos de uma forma ou de outra e com as quais temos diferenças que podem caminhar para o campo do ódio, do rancor, da mágoa e que nos trazem consequências profundamente desastrosas. É o tal do imperdão, né? A incapacidade de perdoar que faz com que nós criemos adversários. E esses adversários muitas vezes nos fazem um mal terrível. E nós também fazemos um mal terrível a eles. Pela energia do imperdão, pela energia da falta de reconciliação, pela energia da falta do verdadeiro perdão. E o perdão é uma necessidade. É uma necessidade, nós não temos outra alternativa, na verdade. Eu me lembro de um livro que eu li, se não me engano é da Ivone Pereira, psicografia da Ivone Pereira. O espírito que ditou o livro é Bezerra de Menezes. E ele fala, acho que é Dramas, não sei se é Dramas da Obsessão, não me lembro o nome. Eu tenho ele aqui, mas eu não me preparei para pegá-lo e ler algum texto dele. Isso me veio à mente e eu vou falar. Mas vou falar só um pouquinho. É uma história comprida e eu vou falar só um pouquinho dela. Era uma época da Inquisição. E os inquisidores, se não me engano, de Portugal, eles estavam tomando imóveis dos judeus. E nessa situação, uma família foi agredida, violentada, torturada, e havia uma jovem provavelmente aí pelos seus 15, 16 anos, que também foi muito agredida pelos inquisidores, foi sexualmente agredida, foi assassinada por eles. E o pai, tendo conhecimento daquilo, ficou numa revolta muito grande. Ele também foi torturado, assassinado, e junto com os seus filhos. E eles, quando desencarnados, tentavam achar a filha, e ele não achava a filha de jeito nenhum, não conseguia encontrar a filha. E ele tinha um ódio mortal no coração, é o imperdão. Mas foi uma situação muito difícil para ele, né? A Inquisição realmente foi uma situação muito difícil.
E nós não podemos julgar a sua atitude de não perdoar, nós não podemos absolutamente fazer algum julgamento a respeito disso. Mas isso aconteceu e eles, durante um período muito longo, até na última existência, que parece que foi no Brasil, e essa família de judeus continuavam a perseguir esses inquisidores por cerca de 400 anos, se eu não estou enganado. E nesse período todo, um desses inquisidores, eles formaram uma família. E essa família passava por suicídios frequentes provocados por esses obsessores judeus. E na história, para sintetizar, Bezerra de Menezes explica por que eles não encontravam a filha. Num diálogo que os amigos espirituais tiveram com esse grupo de judeus, tentando acabar com aquele processo obsessivo secular, eles falaram da filha. Você não percebe que você não consegue encontrar sua filha? E ele ficava maluco, ele queria saber cadê ela, por que ele não a via, por que ela desapareceu. Aí eles falaram para ela desapareceu da sua vista porque ela perdoou. Ela perdoou seus algozes. Então ela não sofre o que você sofre. Ela se libertou, porque o perdão liberta. E o imperdão aprisiona. A ausência, ele não usa o termo imperdão no livro. Eu é que estou usando como cópia do que eu li no texto. Né? Eu nem sei se existe a palavra imperdão, mas eu achei ela ótima. Eu achei ela muito expressiva. Então, o perdão, ele liberta. Ele liberta por completo. Por pior que seja a situação, ele desvincula a pessoa do seu algoz. Ele desvincula. Por isso que Jesus falava muito a respeito do perdão. Ele sabia da necessidade nossa de desenvolver essa virtude, né? Porque isso é uma virtude. É necessário ser virtuoso para perdoar. E não é fácil perdoar. Não é fácil. E não é fácil para nós, criaturas ainda passando por dificuldades evolutivas, perdoar as pessoas. Não é uma tarefa simples, não. Mas é uma necessidade de cada um de nós. E Jesus falou algumas vezes a respeito. Uma delas, que eu achei mais interessante, ele coloca assim, isso está em Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Ele diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. O que ele quis dizer com isso? É claro, é tudo simbólico. Mas o simbolismo é tão real, e ele é tão atual, se nós considerarmos a interpretação que a doutrina espírita nos mostra dessa passagem, que realmente as pessoas da época não tinham condições de compreender isso. Por isso ele disse que enviaria um consolador, que explicaria, que faria lembrar aquilo que ele explicou e explicaria o que ele não podia explicar. Relembraria os seus ensinamentos, né, que seriam esquecidos como foram. Então, quando ele fala reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, ele está falando de dois adversários. Primeiro, é um adversário íntimo. Segundo, é um adversário externo. O adversário íntimo é uma característica negativa que nós trazemos ainda. O que está na raiz de todos os nossos males? O egoísmo, o orgulho, que são características que nos induzem a atitudes equivocadas. É aí que entra a necessidade da reconciliação. E essa reconciliação,
ela parte de dois princípios. Primeiro, é interessante a gente saber que os evangelhos que chegaram até nós chegaram através do grego. Eles foram do aramaico para o grego, do grego para o latim. Claro que aí muitas mudanças aconteceram porque são idiomas de troncos diferentes, então o resultado vai ser diferente. Mas perdoar no grego antigo, não sei se no grego atual tem o mesmo sentido, mas o sentido era tolerar. Tolerar. Então, a pessoa que perdoava, ela tolerava o outro. Ela deixava de ter o outro na condição de inimigo, de alguém repugnante. Ela tolerava. É uma tolerância que gera naturalmente uma predisposição à reconciliação. Então, aí nós vamos entender um pouco do que Jesus quer dizer com reconciliai-vos. Reconciliai-vos com o vosso adversário o mais depressa possível. Reconciliar. Bom, se o adversário é interno, nós precisamos aprender a nos tolerar como nós somos. Nós precisamos aprender a nos melhorar, mas nós temos que entender as nossas dificuldades. Então nós temos que nos aceitar, que nos tolerar. Mas isso não significa que temos que continuar a ser do jeito que somos, com erros, com equívocos diversos. Não. Essa tolerância, ela parte do princípio de que nós temos que nos esforçar para sermos melhores. É natural. Precisamos ser melhores. E essa melhoria, ela parte também do princípio, além da nossa aceitação como somos, como estamos, porque nós não somos, nós estamos, né? Nós estaremos melhores, com certeza, no futuro, e já estivemos piores no passado. Então a reconciliação conosco mesmo, com esses adversários íntimos, é a tolerância com as nossas dificuldades íntimas. E essa tolerância não é aceitação apenas, é compreender que ainda temos dificuldade, mas nós precisamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Aí nós nos reconciliamos de fato, porque se o nosso adversário é o rancor, se somos pessoas rancorosas, nós vamos compreender que precisamos deixar de ser rancorosos. Isso é nos perdoar também. Porque aí nós vamos, nessa reconciliação, nós vamos aprender a nos perdoar. Porque os nossos erros, como os erros de todas as pessoas, eles são provocados pela nossa ignorância. Existe muito mais ignorância do que maldade na criatura humana que pratica o erro, que pratica o mal. É muito mais, esse mal é fruto da ignorância e não da maldade. É fruto de quem não tem ainda a consciência desperta. Porque quem consegue despertar a consciência já não comete mais esses erros. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Vamos continuar com essa questão da reconciliação com os adversários. Se o adversário for externo, nós estamos tratando de outra pessoa. Então é a tolerância à outra pessoa. E essa tolerância abre uma perspectiva de reconciliação e de perdão. Por isso é importante a reconciliação, a tolerância, e o perdão será uma consequência disso. Não é só reconciliar, é perdoar. E o perdão é um processo natural. Não adianta você dizer para alguém, eu te perdoo da boca para fora, porque isso não vale nada. Isso não representa nada. Então é um processo. E essa mensagem de Jesus de reconciliar com os adversários, ele nos leva a esse raciocínio. Tolerância com as pessoas com as quais nós temos dificuldade, tolerância com as nossas características íntimas que geram dificuldades para nós. Então, são as duas
as duas ideias de reconciliação que nós precisamos trabalhar conosco. Mas Jesus continua no texto: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Quer dizer, nós, no caso dos adversários íntimos, nós vamos estar com essas características junto conosco na nossa caminhada. Nós não vamos deixá-los. E no caso de adversários externos, com outras pessoas, dependendo da situação que gerou a adversidade, que gerou a dificuldade de relação, essa causa, essa dificuldade, ela pode gerar um elo muito forte, um grilhão envolvendo as duas pessoas, nós e a outra pessoa. Então nós precisamos entender isso, que vamos nos desviar. É a mesma situação dos judeus com os inquisidores. Eles se mantiveram juntos por mais de 400 anos, por causa da dificuldade de perdoar. A menina que perdoou acabou, se libertou. Ela não foi vista mais por nenhum deles, porque ela se libertando, ela perdoando, ela naturalmente sobe para níveis espirituais mais elevados. E aí não existe mais a relação com o algoz. O algoz, aquele que cometeu o crime, cometeu o erro, vai responder pelo erro. Mas quem perdoou, não. Então, apareceu um negócio aqui no notebook que eu não entendi, porque ele está sem a bateria. Eu espero que a bateria dele dure até acabar. Senão eu tenho que fazer uma pausa e pedir minha filha para vir ligar ele aqui na tomada, tá bom? Mas ele está com meia carga. Bom, então, essa reconciliação com o vosso adversário, e continuando o texto, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz. Isso é muito importante. Quem é o juiz? Esse adversário, seja ele íntimo ou seja ele externo, vai nos entregar ao juiz. O juiz é a nossa consciência. O juiz é a nossa consciência. É Deus em nós. É Deus em nós. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então nós só podemos compreender a lei de Deus se nós despertarmos a consciência em nós. Se estivermos em consciência de sono, nós não vamos compreender a lei de Deus. E se não compreendemos, nós cometemos os erros que o filho pródigo cometeu, que nós já cometemos e que muitas vezes ainda cometemos e que percebemos pessoas cometerem diversas vezes. É a falta da consciência. Se a nossa consciência já estivesse plenamente desenvolvida, nós seríamos incapazes de errar. Mas para isso nós teríamos que nos conhecer. E na maioria das vezes nós ainda não nos conhecemos. Nós temos dificuldade de saber quais seriam nossas reações em determinadas circunstâncias. E nós somos conhecidos muito mais pelas nossas reações do que pelas nossas ações. E as nossas reações nem sempre nós somos capazes de prever. E se não somos capazes de prever, é porque não nos conhecemos plenamente. Se não nos conhecemos plenamente, não temos a consciência desperta plenamente. Por isso nós ainda somos capazes de errar, sim. E isso é grave, porque nós precisamos trabalhar isso em nós. Porque se nós não conseguirmos esse desenvolvimento, nós teremos dificuldade de nos reconciliar com os adversários. E essa falta de reconciliação fará com que esse adversário nos entregue à consciência. E a consciência, ela é terrível. A consciência nos acusa quando erramos. Qualquer errinho que nós cometemos ou que estamos perto de cometer, a consciência avisa: você está errado, não faça isso. É impressionante como isso acontece conosco. A consciência, ela é um guia.
consciência é Deus em nós. Os evangélicos costumam dizer, Deus me disse isso, ele ouviu a voz da consciência. E ele acha que está ouvindo a voz de um Deus exterior, um Deus externo que está falando com ele. E não é. É um Deus interno, porque Deus está dentro de nós. Então ele se manifesta em nós através da nossa consciência. Precisamos dessa consciência desperta para compreender a lei de Deus. Compreendendo a lei de Deus, compreenderemos os seus desígnios, compreenderemos de fato o que Jesus quis nos dizer. Principalmente quando ele fala da necessidade de nos reconciliar, da necessidade do amor fraterno. Nós vamos tratar dele um pouquinho hoje também, se der tempo. Então, o juiz é a nossa consciência. E aí ele continua, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Quem é o ministro da justiça? Eu falei no início da lei natural e da lei de causa e efeito. O ministro da justiça é a lei de causa e efeito. Não tem outro não, é a lei de causa e efeito. E o que diz a lei de causa e efeito? Nós somos responsáveis por todas as nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Tudo que nós fizermos de positivo, nós receberemos de forma positiva. Tudo que fizermos de negativo, receberemos de forma negativa. Se não nos reconciliamos com os nossos adversários, nós seremos forçados a uma convivência com esses adversários por um tempo indeterminado, até que possamos liquidar as nossas diferenças, nossas contas, resgatando os nossos débitos. Por isso, na sequência está escrito, digo-vos, não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. O que é essa prisão? A prisão é o corpo físico, que é uma verdadeira prisão para o espírito. Nós não somos isso, nós estamos isso. Nós somos espíritos. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que habita um corpo temporariamente. E esse corpo, ele vai se desintegrar com o tempo, mas nós, espíritos, não nos desintegraremos. E vamos, futuramente, habitar outros corpos em condições diferentes das atuais, mas que tenham as características necessárias à nossa reconciliação com os nossos adversários íntimos e com os nossos adversários exteriores. E Jesus continua dizendo, digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Desse ciclo de reencarnações, desses inúmeros corpos físicos, nós não sairemos até que tenhamos resgatado o último débito, que significa ter pago o último ceitil. Até que nós tenhamos nos reconciliado com todos os nossos adversários. Até que não tenhamos mais nada nos prendendo no passado. E para isso é fundamental que no processo de reconciliação, que o processo de reconciliação seja concluído pelo perdão. Porque o perdão é que vai libertar efetivamente. Não adianta fingir uma reconciliação com alguém que nós não amamos, que alguém que nós não queremos bem, alguém que nós odiamos, mas fingimos que nos relacionamos bem, que não temos problema, apenas para dizer que nos reconciliamos. É complexo isso, e é muito comum nós observarmos essa realidade, mas isso não faz sentido. Nós precisamos sim reconciliarmos o mais depressa possível com os nossos adversários íntimos e externos. Reconciliação que passa necessariamente pelo perdão, que conclui pelo perdão, eu diria, porque ela começa com a tolerância, é o tolerar. Tolerar a dificuldade e vencer a dificuldade. Tolerar a imperfeição e vencê-la. Na verdade, nós não fazemos, não é uma luta, uma guerra
Não é isso. É uma transformação. O que nós vamos fazer, no caso dos adversários íntimos, é pegar um defeito e transformar em virtude. Então nós transformamos ódio em amor. Nós transformamos egoísmo em altruísmo. Vejam que a fonte da energia é a mesma. A mesma energia que gera o amor gera o ódio. A mesma energia que gera o orgulho gera também a humildade. E a humildade é uma necessidade nossa. Tanto que Jesus nos fala nas bem-aventuranças que a primeira das bem-aventuranças é a humildade, que é a base das outras. Sem ela, as outras não existem. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando bem-aventurados os humildes, aquelas pessoas que superaram o orgulho. E o orgulho é um adversário íntimo. E a necessidade de superação do orgulho para que se tenha a base de uma bem-aventurança. Então vejam o tamanho da escada que nós temos para subir. É muita coisa, é muito degrau. Não é pouco não, é muito. Mas nós temos que começar de alguma forma. Não adianta ficar parados, falando, conversando, e sem um esforço permanente de transformação. Porque é subir degraus, e subir degraus implica em esforço pessoal. Sem esforço pessoal nós não vamos a lugar nenhum. Então é extremamente necessário compreender a necessidade que nós temos de nos perdoar pelos nossos defeitos, pelas nossas atitudes equivocadas do passado, pelos nossos erros cometidos. Compreender que nós erramos por falta de consciência, erramos por consciência de sono, erramos porque a consciência dormia. Hoje, compreendendo os erros, nós podemos perfeitamente sermos melhores. E como eu tinha explicado, a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então nós necessitamos desse processo de transformação de consciência de sono para consciência desperta. E nessa consciência desperta nós vamos começar a trabalhar a nossa intimidade, vamos começar a trabalhar a nossa capacidade de sermos melhores. E poderemos ser melhores, depende da nossa vontade, depende da nossa vontade. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande, que é a falta de disciplina. Eu tenho a consciência da necessidade, mas eu preciso ser mais disciplinado. E o que é isso? A indisciplina é um defeito. A disciplina é uma virtude. Então eu tenho que trabalhar, e eu trabalho isso, mas ainda com dificuldade, trabalho a transformação da indisciplina na disciplina. E isso não é fácil. Não é fácil transformar um defeito numa virtude. E nós precisamos fazer isso não só com um defeito, com todos. E não dá para relacionar nossos defeitos, mesmo porque nós não nos conhecemos de maneira clara para compreender todos eles. É ainda uma situação complicada, muito complicada. Então, em diversas passagens, em diversos pontos do Evangelho, Jesus nos fala da necessidade do perdão. E ele dá um exemplo extraordinário. E é por isso não. Nós compreendemos claramente que Jesus é o nosso modelo e guia a ser seguido, como nos dizem os Espíritos. Modelo e guia. Ora, quando ele estava pregado na cruz, pouco antes de retornar ao plano espiritual, o que ele disse? Referindo-se aos seus algozes, aos seus assassinos, ele fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem.
Vejam o nível de compreensão de Jesus, o nível de consciência de Jesus. É o topo, né? É o que se fala de consciência objetiva. É a perfeita harmonia com a consciência cósmica universal. Consciência cósmica universal é Deus. Essa consciência objetiva, ela está em perfeita harmonia com a consciência cósmica. Então Jesus é por isso mesmo chamado o médium de Deus. E ele dizia: quem me vê, vê o Pai, porque eu sou o pensamento do Pai, eu represento o pensamento do Pai. Mas ele não é o Pai. Ele foi interpretado equivocadamente pelos romanos, que o transformaram em Deus. Mas ele deixou bem claro isso. E ele nos orientou. Quando ele fala: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, ele demonstra a necessidade que nós temos de perdoar as pessoas pelo mal que nos fazem. Porque ele é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo e ele perdoou aqueles que o agrediram até a morte física, a morte do corpo físico, essa deve ser a nossa postura. Como foi a postura da menina judia há 400 anos atrás, que perdoou aqueles que a agrediram da maneira como quiseram, até levá-la à morte física. Ela os perdoou, porque ela era um espírito mais adiantado. Ela era um espírito em condições de perdoar. Por isso ela perdoou. Mas os seus pais, mas o seu pai, os seus irmãos, não. Porque eles não estavam ainda na condição dela. Então, nós não podemos julgar as pessoas pelo fato de não perdoarem. Não podemos, porque nós não sabemos qual seria a nossa postura diante de uma situação dessa. Daí Jesus nos ter dito: não julgueis para não serdes julgados. Nós não podemos julgar uma pessoa que não perdoa. Não podemos julgar uma pessoa que deseja vingança. Sabemos que essa pessoa está errada, ou esse espírito que deseja vingança também está errado, mas não podemos julgá-los, porque não sabemos do seu nível de consciência. Com certeza, ou com quase certeza, podemos dizer que a consciência ainda dorme, ou a consciência está num estágio intermediário. É o que Joana de Ângeles chama de consciência de sono com sonhos. Ela tem relance, ela tem lapsos de despertamento de consciência, mas ainda muito pouco para dar a solidez necessária ao desenvolvimento moral da criatura. Porque o desenvolvimento moral ele é acelerado pelo desenvolvimento da consciência. Porque há uma relação íntima entre o desenvolvimento moral e a lei de Deus, as leis de Deus. Então, nós vamos entender um pouco de Jesus nessa passagem. Ele é um modelo a ser seguido, e é possível. A menina da história seguiu Jesus. Ela era judia, ela não era cristã. Porque Jesus não criou nenhuma religião, ele não trouxe uma religião. Ele trouxe para nós uma filosofia de vida com base no amor fraterno. E o que é o amor fraterno? É você fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você. Então nós precisamos treinar esse amor fraterno. E esse treino é tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Nem sempre fazemos isso. Porque deixamos que o imperdão nos envolva às vezes, deixamos que a dificuldade de relacionamento nos impeça de ter atitudes dessa maneira. Mas tudo é treino, virtude se adquire com treino. Então nós precisamos treinar. É assim que nós vamos crescer, é treinando. Nós não vamos virar anjo no estalo de dedo, de jeito nenhum. Vamos demorar milênios, mas nós precisamos treinar. Uma outra passagem interessante que Jesus fala do perdão, e ele fala de uma maneira muito clara, é no Pai Nosso. Ele diz assim: Pai, perdoa nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha a maneira como foi dito. É a mesma coisa que dizer: Pai, se eu não perdoar, não me perdoe, porque eu não mereço ser perdoado. Tá certo? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós necessitamos do perdão, necessitamos perdoar. Todos nós necessitamos ser perdoados por alguma coisa. Todos nós necessitamos ser perdoados e necessitamos perdoar. Por isso a necessidade da reconciliação com aqueles a quem agredimos e com aqueles a que nos agrediram de alguma forma. Então nós precisamos perceber essas necessidades. E eu separei duas outras passagens em que Jesus nos fala novamente do perdão. Uma delas, ele diz assim, isso está também em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Ele não fala que tipo de ofensa. Ele não fala que tipo de agressão. Essa agressão pode ser um assassinato, pode ser uma calúnia, pode ser levar a pessoa à falência, pode ser um dano moral que a pessoa não consegue se recuperar, no caso uma calúnia, né? Pode ser qualquer coisa. Ele não estabelece condições. Jesus não estabelece condições em nada. Ele diz: se nós perdoamos, seremos perdoados. Se não perdoamos, não seremos perdoados. Simples assim. Então é uma opção nossa. Jesus não nos obriga a perdoar, absolutamente. Tanto que ele fala numa outra passagem, ele fala, quando os discípulos haviam saído para fazer pregações por orientação dele, e eles voltaram alegres, falando das coisas boas que aconteceram, algumas pessoas que estavam com eles falaram: eu também gostaria de ser um discípulo, eu gostaria de fazer essas coisas boas. E aí Jesus responde falando: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz e siga-me. O que é isso? É quem quiser, não é obrigado, é quem quiser. Quem quiser seguir Jesus. Negue-se. Negar significa essa reconciliação mesmo com as suas dificuldades e negar esses interesses materialistas que dificultam a ascensão espiritual, que dificultam o desenvolvimento moral da criatura. Não é a ausência do espiritualismo apenas, é negar tudo aquilo que diz respeito ao ego, ao fortalecimento do ego, porque o egoísmo está na raiz de nossos males. E é necessário superar essas dificuldades. E quando ele fala pegar a sua cruz, ele está falando que cada um de nós tem uma cruz para carregar, e essa cruz pode ser mais pesada de acordo com as nossas dificuldades. E essa cruz representa as nossas necessidades evolutivas para aquele momento. Ela vai variar, ela vai ficar mais pesada ou mais leve, dependendo dos erros cometidos, dependendo de como nós evoluímos. A tendência, naturalmente, é que a nossa cruz seja mais leve a cada existência, se nós nos dispusermos a fazer o bem. Vamos reduzindo o peso dessa cruz, mas temos que carregá-la. Mas é quem quiser seguir Jesus, é quem quiser. Não é obrigado. Você segue se quiser. Mas seguir Jesus parte do princípio de ter uma conduta como ele nos orientou. Ama ao próximo como a si mesmo. É o amor fraterno.
É o amor fraterno. Então, e numa outra passagem que ele diz a respeito do perdão, Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Pergunta Pedro. Jesus lhe respondeu: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E é um detalhe, é cada ofensa. Ou seja, perdoar sempre. Não há possibilidade de outra opção. Não há outra alternativa. É perdoar. Perdoar e perdoar. Não há outra alternativa. Nós não temos outra escolha. Se quisermos ter uma melhoria íntima, se quisermos nos libertar do mal que ainda insiste em nos prender, o mal que ainda insiste em dificultar o nosso processo evolutivo, que são as nossas dificuldades íntimas. Todos nós temos, porque todos nós ainda temos defeitos. E esses defeitos nós precisamos nos reconciliar com eles, para a superação deles, para a transformação deles em virtudes. Esse é um processo que nós precisamos abraçar. Precisamos abraçar. E uma das formas, quando Jesus nos fala do amor fraterno, amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que nos amar. Nós não vamos conseguir amar ao próximo, amar as pessoas, se nós não nos amamos. Não vamos conseguir. Porque é necessário, primeiro, gostar de nós mesmos. Nós temos que nos ver como filhos de Deus. Nós temos que nos observar como espíritos em processo evolutivo, espíritos que necessitam ser melhores, espíritos que necessitam superar dificuldades, desenvolver virtudes. Mas nos aceitamos. Nos aceitando, vamos aprender a aceitar os outros. Nos amando, vamos aprender a amar os outros. Vamos aprender a nos reconciliar. Vamos aprender a perdoar. Nos perdoando, nós vamos aprender a perdoar o outro. E é necessário, porque nós sabemos de erros que cometemos e que gostaríamos que fossem perdoados. Então nós precisamos também perdoar os erros dos outros. É uma necessidade nossa. Todos nós gostaríamos de ser perdoados pelas pessoas a quem agredimos de uma forma ou outra, nessa encarnação ou em encarnações passadas. Porque nós temos que entender o fruto, a ofensa é fruto da ignorância, né? Não existe tanta maldade, existe mais a ignorância. Existe mais é ignorância. E nós temos que entender que ser perdoado não significa que estamos livres do mal que praticamos, absolutamente. Ser perdoado significa que aquele a quem nós agredimos se libertou de nós. Só isso. Por isso que nós, quando perdoamos, nos libertamos do outro. O outro vai ter que responder pelos seus erros, pelas suas agressões, para conosco e para com outras pessoas. Mas quando nós compreendemos que o erro é fruto muito mais da ignorância do que da maldade, nós vamos facilitar essa compreensão, porque o perdão é uma necessidade para todos nós. Nós necessitamos perdoar porque necessitamos ser perdoados. Erramos por ignorância. Erramos. Eu vi um termo certa vez no livro que eu li. Um espírito falou assim. O espírito era um personagem do livro. Ele falou: nós somos tentados nas nossas fragilidades. Era um espírito feminino, de psiquismo feminino, né? Ela falou. O nome era Bartira, parece. Acho que é Bartira. Nós somos tentados nas nossas fragilidades. E é exatamente isso. Eu achei interessante o termo. Ela usou o termo fragilidade. Não é maldade, é fragilidade.
nós temos fragilidades. Essas fragilidades são os nossos defeitos. Todo defeito é uma fragilidade. E nós somos tentados aí. Tanto que as nossas provações são em cima dos nossos defeitos. Ninguém passa pela provação em cima de uma virtude que ele já conquistou. Se ele já conquistou, ele não tem necessidade de provar mais nada. Ele precisa provar que está se esforçando para superar defeitos, superar fragilidades. Por isso as provações são em cima das fragilidades e os erros também são em cima das fragilidades. E quando percebemos, quando compreendemos que os erros são fruto de fragilidades, é muito mais fácil perdoar. Então, quando nós passamos a enxergar a questão por um outro ângulo, pelo ângulo da fragilidade do outro ou da nossa fragilidade, é mais fácil nós compreendermos a necessidade do perdão. E o erro, na verdade, o perdoar, na verdade, ele é uma libertação de um peso morto. Porque se nós não perdoamos, nós trazemos para nós um peso morto. Para que carregar peso morto? Esse peso morto pode ter nome: ódio, vingança, raiva, rancor, mágoa. Pode ter diversos nomes, mas o significado é o mesmo. Para quê? Isso faz o organismo sentir mal, isso faz o organismo físico adoecer. O ódio pode provocar doenças terríveis, o rancor pode provocar doenças terríveis. Nós não precisamos disso. E muitas vezes adquirimos doenças que não estavam na nossa programação reencarnatória, porque nós absorvemos o imperdão. Nós nos tornamos pessoas que não conseguem perdoar, que não têm capacidade de perdoar. E aí nós vamos adoecendo. Natural, natural. Temos dificuldades diversas que são consequência dessa nossa incapacidade de perdoar. Claro que não são todos os problemas que são consequência da nossa incapacidade de perdoar. Mas a nossa capacidade de perdoar, o perdão, ele ajuda a nos libertar dessas dificuldades, ajuda a nos libertar desses grilhões que nos prendem ao passado, desses grilhões que nos perturbam o processo evolutivo. Então, perdoar é deixar de cultivar aquilo que nos incomoda. Lembranças de algo ruim que alguém fez conosco nos incomoda. Então, para que nós vamos ficar lembrando disso? Para quê? O passado tem que ser deixado no passado. Embora nós temos alguma dificuldade de nos libertar do passado, temos. Todos nós temos. Ou pelo menos grande maioria de nós tem. Mas é preciso treinar. Porque virtude se adquire com treino. Virtude não se adquire da noite para o dia. Não é dizer, eu nunca mais vou pensar no mal que aquela pessoa me fez. Pronto, acabou. Não é assim. Não é assim. É treino. É igual os alcoólatras anônimos fazem. Hoje eu não vou beber. É assim. É um dia de cada vez que eles fazem. Eu já conversei com pessoas que fazem parte desses grupos de alcoólicos anônimos e é assim que eles fazem. Hoje eu completei um mês. Olha que coisa boa. Completei um ano sem beber. É assim que eles falam. E aí eles dão medalhas, eles dão umas coisinhas para lembrar a pessoa, olha, você completou um ano, ou você completou uma semana. E é assim. Nós precisamos, só que lá eles lembram, e eles se consideram, nós somos alcoólatras. Mesmo que fiquemos 10 anos sem beber, somos alcoólatras. Eu não sei se isso é correto, não os defendo, mas é isso que eles dizem.
E nós não temos que pensar dessa maneira com relação aos nossos algozes, com relação aos nossos adversários. Nós temos que deixar o passado no passado, seguir em frente, esquecer, não cultivar o que nos incomoda, não perpetuar o momento que muitas vezes nos dilacerou, porque nós precisamos nos restaurar. Se fomos dilacerados, temos que nos restaurar. Isso é importante. Então, para a gente perdoar, é preciso ter coragem. Se não tiver coragem, vai ter dificuldade para perdoar. Porque às vezes o mal que fizeram conosco é muito grande e temos a dificuldade de esquecer, dificuldade de tolerar a pessoa que nos agrediu. Temos dificuldades, sim, e não podemos julgar ninguém que tenha essas dificuldades. Mas temos que entender que o mal é punido por si mesmo. Quem fez o mal vai responder pelo mal. Se somos nós, responderemos. Se alguém nos fez mal, quem fez vai responder. Não precisamos nós sermos a justiça. Não precisamos. Não precisamos ser torturados por algo que já passou. Passou, acabou. Fomos caluniados, a calúnia ficou no passado. Fomos agredidos, a agressão ficou no passado. Esquecemos. É preciso esquecer. É preciso perdoar porque o perdão liberta. Quem não perdoa se prende ao agressor. Quem perdoa se liberta. Então sigamos Jesus. Perdoemos. Perdoemos para sermos perdoados. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.